Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Lucas Viana, sou influenciador digital, criador de conteúdo. Eu vou fazer 37 anos esse ano, dia 8 de setembro, que é aniversário de São Luís, da minha cidade. Eu sou de São Luís do Maranhão e eu queria compartilhar com vocês um pouco da minha história aqui, que eu tenho certeza que vocês vão gostar, até porque esse mês é o mês de maio, mês das mães, e muitas pessoas não sabem, ou se não sabem, vão saber agora, logicamente, porque eu vou contar aqui sobre a minha história. Eu acho bacana compartilhar isso com vocês, porque muitas pessoas têm um certo preconceito, né, em relação a isso. E é uma das coisas que muitas pessoas também têm dificuldade de compartilhar, ou nunca desabafaram, ou vão ao psicólogo para falar. Então, eu nasci no dia 8 de setembro de 1983. Minha história antes do meu nascimento é uma história muito conturbada, porque eu fui criado por uma família, que essa família que até hoje está comigo, apesar de que eu não tenho mais a minha mãe, mas eu tenho minha mãe biológica viva e tenho meu pai também biológico vivo. Então, antes de tudo isso, eu vou contar um pouco da minha história falando da minha mãe. A minha mãe, ela era muito jovem, quase não sai. Voltando. A minha mãe, quando era muito jovem, ela passou por muitas coisas, principalmente em relação a preconceito, porque ela foi casada com meu pai é negro, e ela é muito branca, dos olhos verdes, aquela mulher super parecida, gringa, e aí ela passou por muitas coisas naquele tempo. Ela veio trabalhar aqui na cidade de São Luís, ela é do interior do Maranhão, a quase 300 quilômetros de São Luís, e ela veio trabalhar aqui na casa de um tio dela como empregada doméstica, porque ela não tinha condições, pescadora, filha de pescadores também. E aí o meu tio, que é o tio dela, ele, quando era vivo, logicamente, na época, ele tratava ela muito mal. E quando soube que eu ia nascer, que ela estava grávida de mim, que eu fui o primeiro filho dela, ele meio que ficou com ódio disso, porque eu era filho de um bastardo. Por que bastardo? Por causa do meu pai, que é negro. E por outras coisas, que meu pai também é meio rebeldezinho, sabe? Então, assim, muita coisa daquele tempo aconteceu. Só que, falando da minha mãe sempre foi uma mulher que lutou muito, muito jovem, engravidou super jovem também, meu pai também super jovem. Então eu passei por muitas coisas naquele tempo, né, já dentro da barriga da minha mãe. Logo em seguida minha mãe teve uma DST, que ela teve que tomar 10 mesetacil, já com 7 meses de vida, ou seja, 8 meses de vida, e já estava dentro dela, já gerado praticamente para nascer. E aí aconteceu dela ter que tomar 10 bezetacil. Você sabe que bezetacil é muito forte para uma mulher grávida, principalmente nesse período, e principalmente porque ela estava quase que me reproduzindo, quase que eu estava surgindo, nascendo. E aí vocês imaginam a situação, né? E dali pra frente, a minha mãe ela não pôde ficar comigo. E ela começou a trabalhar na casa do meu tio, depois ela foi pra casa de uma amiga da minha futura mãe. Como assim, Lucas? Amiga da minha futura mãe? Sim, a minha mãe, que hoje eu não tenho mais ela, que ela faleceu, foi a mãe que me criou desde um dia de vida. E ela trabalhava na casa de uma amiga da minha mãe do trabalho. Vocês entenderam? É mais ou menos assim, ela estava na casa dela, estava gestante, e ela disse, olha, tem alguma amiga tua que queira adotar uma criança assim, tal, e eu aceitei numa boa, achei legal, aceitei, é ótimo. Minha mãe aceitou, gente, tô falando tudo isso, porque é emoção. A minha mãe, ela, de certa forma, essa carta dizia que a família não me queria. Na verdade, essa carta não foi feita pela minha avó nem pelo meu avô. E foi bem claro que meu tio dela, que eu digo meu tio, mas é tio dela, que fez a carta, escreveu e entregou para ela. E como meu tio na época tinha uma condição muito boa aqui na cidade, ele era dono de uma empresa de fotografia, na época revelava fotos, aquelas fotos, lembra aquelas fotos filme, bacaninha? Pois é, então ele tinha uma certa condição, e ela trabalhava na casa dele. E aí quando ela foi trabalhar na casa dessa outra amiga de mamãe, ela ficou muito tempo lá, e aí ela já estava buchudona, e tipo, ela não fez pré-natal, não fez nada. Imagina a situação naquele tempo, né, gente, bem complicada. E minha mãe biológica, ela era uma pessoa muito jovem, então ela não entendia muitas coisas, veio do interior para a cidade,
passou por muitas coisas, maus bocados aqui, humilhação demais. E naquele tempo ela já era pescadora, de família de pescadores. Resumo de tudo, ela teve que me dar para uma pessoa, que ela estava atrás dessa pessoa desesperadamente para poder me entregar. E aí foi que ela conheceu a minha mãe, que é a minha mãe que me criou. Mas como é que ela conheceu? Através da amiga dela, que ela trabalhou na época para ela, né, nessa casa. E lá ela falou, conversou com ela, explicou tudo, disse como é que era o negócio, que ela não podia ficar, ela não sabia o sexo da criança. E aí foi que eu surgi, gente. Então assim, depois disso tudo, a minha vida começou a mudar, relativamente para melhor mesmo. Porém, sempre quando ela queria me dar, ela já pensava em não dar, porque ela queria cuidar da criança, ela queria, era o primeiro filho dela. E aí as coisas aconteceram. Dia 8 de setembro de 83, eu nasci na maternidade Benedito Leite, uma maternidade que fica no centro da cidade de São Luís. Existe até hoje essa maternidade, não vou dizer que eu tô velho, né, gente, por favor, pelo amor de Deus. Mas existe até hoje essa maternidade e lá eu nasci e minha mãe me trouxe para casa. E quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe me contou toda a história. Porém, eu era muito criança, né, pequenininha, eu não sabia muita coisa. Minha mãe, sempre achei ela muito velhinha. E a minha mãe que me criou. E assim, gente, o que eu posso falar para vocês hoje é que eu sou uma pessoa muito feliz, porque a minha mãe sempre me preparou para um dia eu ter um encontro com a minha mãe. E quando eu tinha 25, eu completei 25 anos, eu conheci a minha mãe biológica. Eu conheci de uma maneira assim muito doida, sabe? Minha mãe estava passando mal, estava doente, estava no hospital aqui. E aí ela queria muito me conhecer, caso ela morresse, ela já sabia quem era a pessoa. Só que no decorrer desses anos todos, antes de conhecer a minha mãe, eu tinha um trauma muito grande que eu não queria de jeito nenhum falar para as pessoas que eu era adotivo. Até porque na época a adoção poderia acontecer, mas minha mãe não pôde me adotar porque meu pai já era doente, 1 ano e meio depois ele faleceu e aí ela ia ficar mãe solteira. E naquela época era muito complicada a adoção, até porque até hoje tem todo os trâmites, o processo. Naquela época eu fui pré-filhado. E hoje eu posso falar para vocês com tranquilidade que eu sou uma pessoa super feliz, diante de todas as coisas que eu já vivi, que eu já passei, diante de todas as humilhações que eu já vivi também. E quando ela conta essa história para mim, eu lembro muito do sofrimento dela, imagino o sofrimento dela para poder não ficar comigo. Ela disse que ela fucijou, que na verdade a palavra fucijou aqui no Maranhão, no interior, forçou. Ela forçou muito para poder eu nascer normal. Imagina uma criança de 5 quilos e poucos gramas, é muita coisa. E aí eu nasci, graças a Deus, fui criado por essa família maravilhosa. Minha mãe, até 2017, era viva. E eu tenho muita saudade dela, gente, porque são 3 anos que eu não tenho minha mãe biológica. Desculpa, minha mãe de criação. E hoje, minha mãe biológica, eu tenho um contato muito grande com ela. Quebrei todos os paradigmas daquela pessoa traumatizada, que ia ficar com trauma por ser filho adotivo, sei lá. E eu conheci muitas pessoas que foram adotadas também e nunca tiveram contato com seus pais. Diferente de mim, eu tenho contato com a minha mãe, eu fico muito feliz quando eu vou falar com ela, conversar com ela. E hoje eu queria dizer para vocês que são mães ou que já foram mães e não puderam ficar com seus filhos, independente da situação, quero dizer para vocês que vocês possam declarar isso diante de vocês, que vocês são mães abençoadas. Porque as pessoas muitas das vezes pensam que a gente, por ser adotado, não é nada. E é tão bom porque a gente tem uma identidade, tem o nome do pai, o nome da mãe, tem um RG, tem tudo ali, um sobrenome de alguém. Isso é muito importante. Então hoje, ou esse mês agora, eu quero desejar para todas vocês mães um feliz Dia das Mães, porque mãe é a que cria, é a que cuida, é a que zela. E eu tenho muito orgulho das minhas 2 mães. Eu falo 2, mas eu tenho 4 mães no total, acho que até mais. Eu tenho 2 tias que são vivas, graças a Deus, que cuidam muito bem de mim também. Hoje, aos 37 anos, uma das minhas tias mora comigo. E eu tenho muita felicidade porque eu fui criado por uma mãe maravilhosa. Ela faleceu com 70 anos de idade, ela teve um AVC, teve também problemas renais.
e ela fazia hemodiálise e tudo, e assim, Deus a levou, e eu fico muito feliz porque hoje eu posso compartilhar isso com vocês tranquilamente. E se você passa por isso, olha, fala alguma coisa aqui embaixo, comenta alguma coisa, se quiser fazer, dar teu depoimento, é muito importante, porque a gente ajuda as pessoas aqui também. Aqui é o improviso da vida, é o improviso de tudo que a gente passa na vida. E eu quero agradecer vocês. Não deixem de dar um like de vocês. Se vocês puderem compartilhar, compartilhem esse vídeo com as pessoas. É muito importante que a gente se autoaceite do jeito que a gente é, da forma como a gente veio para a Terra, porque eu tenho certeza que tudo na vida da gente são planos. E são planos bons que acontecem. A gente tem que procurar fazer o melhor pelas pessoas. Amar ao próximo como a nós mesmos também. Então é isso. Queria falar isso pra vocês. Muito obrigado. Deixa um like de vocês, o comentário de vocês. Ative o sininho. E até mais. Lembrando, se não me segue na rede social, olha, as redes sociais, o Twitter é @LucasVianaReal, Instagram @LucasVianaReal. Até já.